Como a gente milita contra o marxismo cultural? Primeiro, querido, cuidando da nossa própria fé. Primeiro, cuidando da nossa própria fé. Fortalecendo a nossa fé nas Escrituras, fortalecendo a nossa fé nos fundamentos de Cristo, não sendo mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, mas pessoas que são alimentados com alimento sólido, para que nós não sejamos mais enganados pelos falsos profetas ou por qualquer tipo de teologia encantadora que pareça verdade, mas na verdade são doutrinas de homens, como no caso da teologia da libertação e a teologia da missão integral. Segundo, como é que a gente vai vencer isso? Primeiro, cuidando da nossa própria fé. Segundo, ensinando nossos filhos. E por que ensinar nossos filhos é tão importante? Eu bato nessa tecla. Porque os nossos filhos são a geração de amanhã. E se você cuidar só da sua vida, vai ser bacana, vai ser legal. Olha, com todo respeito à igreja do século XX. Que igreja extraordinária, a igreja do século XX. Que igreja extraordinária, porque foi uma igreja muito evangelística. Foi uma igreja extraordinária. Então nós temos histórias de homens que passavam a vida dentro da igreja, que passavam a vida pregando o evangelho para os outros, mas estavam perdendo em casa os seus próprios filhos. E aí o que acontece? A geração dos grandes evangelistas do século XX são os grandes desviados do século XXI. Se você vai na cadeia, você vai ficar impressionado, porque quase 80% de todos os presidiários são filhos desviados de evangélicos. Você entende isso? Então por que moralmente o cristianismo é tão fraco hoje? Porque nós tivemos homens extraordinários e mulheres extraordinárias no passado, mas que não conseguiram transmitir isso para suas gerações. Inclusive tem um livro do Augusto Cury, você deve ler esse livro. Ele fala, pais inteligentes formam herdeiros, quer dizer, formam sucessores e não herdeiros. Anota aí, Augusto Cury, pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. O que ele está falando? Tem pais que trabalham a vida inteira para deixar uma herança para os filhos e não tem nada de errado com isso, isso é muito bom. Mas os filhos vão seguir caminhos completamente diferentes do pai. Eles vão ser herdeiros, eles vão receber a herança do pai, mas eles não vão seguir o mesmo legado dos pais, do pai e da mãe. Por quê? Porque eles não foram ensinados a serem sucessores. Eles foram ensinados, quer dizer, não foram nem ensinados, né? Os pais trabalharam, deixaram herança, mas não deixaram legado. Legado. Deixe herança, mas deixe acima de tudo legado. Tá certo? Legado tem a ver com princípios. Legado tem a ver com valores. Legado tem a ver com fé. Legado tem a ver com cristianismo. Transforme seus filhos, eduque seus filhos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você enviar o seu filho para a escola, você está enviando o seu filho como cordeiro em meio de lobos. Quando você enviar o seu adolescente para a escola, você está enviando ele para o embate com o marxismo cultural. Quando você está enviando o seu filho jovem para a universidade, você está enviando ele para o materialismo histórico, para o marxismo cultural, para o gramscismo, para o embate contra a fé. Você precisa preparar eles. Então, em primeiro lugar, eu cuido da minha própria fé, porque se eu não tiver a minha própria fé fundamentada na rocha, eu não entender o evangelho, eu não vou conseguir ensinar os meus filhos. Então, primeiro eu, depois os meus filhos. Em segundo lugar, os meus filhos. Em terceiro lugar, vem aí o coletivo, a igreja. A igreja, e aqui é o papel do pastor. O pastor precisa preparar suas ovelhas.
Terceiro passo é o coletivo. A igreja precisa ser conscientizada do embate que a gente está vivendo. Porque se você não preparar suas ovelhas, pastor, se você não tiver uma EBD forte, e é muito difícil pra gente que é pastor, porque a gente tem que ser pastor, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser marido, a gente tem que ser modelo na verdade o pastor, e hoje que eu sou pastor em tempo integral, eu entendo uma coisa, os pastores precisam de ajuda. Né? Os pastores precisam de ajuda. É muita gente pra criticar a gente. Você não tem ideia, é tanta gente pra criticar a gente. Tanta gente pra criticar a gente, mas pouca gente pra somar com a gente. Pouca gente pra somar com a gente.